Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos, e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito, e o céu será de glórias para mim. Verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além, então serei um santo redimido, e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente, e o céu será de glórias para mim.
mesmo, Senhor, descerá do céu com larido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ouvintes, nós temos corpo terrestre, corpo celestial e corpo glorificado. Corpo terrestre, corpo celestial e corpo glorificado. Enquanto estamos no corpo terrestre, vivemos em 3 dimensões: luz, matéria e tempo, usufruindo da 4ª dimensão, que é explorada através da ciência. Lembremos-nos um tempo que a 5ª dimensão é para o homem que morre sem Deus, que não morre em Cristo. Ele fica como que num pesadelo. Nunca chega à presença de Deus e nem tão pouco pode voltar. Ele não vai à presença de Deus porque não estava preparado para ir lá sem o sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Ele vive nesta dimensão, na 5ª dimensão, até o dia do julgamento. Agora pensemos na 6ª dimensão. A 6ª dimensão só pode ser vivida através do corpo celestial. Permitam-nos dar aqui o exemplo de uma visão, uma êxtase que o profeta desta era teve. E ele foi levado à 6ª dimensão. Ele foi levado à 6ª dimensão, onde estão os corpos celestiais, além da cortina do tempo. São pessoas que morreram em Cristo. Não existe coisa como o sono da alma. A pessoa, na verdade, dorme, mas dorme para o mundo. Dorme naquela dimensão, mas passa a viver em outra dimensão. Naquela dimensão ela dormiu, mas na outra ela está plenamente consciente. Caso contrário, que condenação haveria para o homem que morresse separado de Deus? E que gozo teria aquele que morresse em Cristo? Muito bem. 6ª dimensão é para os corpos celestiais, além da cortina do tempo. Estão aguardando num determinado lugar, está abaixo do altar, porque Deus está na 7ª dimensão. Na 7ª é Deus. Mas para chegarmos à 7ª dimensão, ainda não podemos chegar com corpos celestiais apenas. Aí já vamos necessitar de sermos glorificados. Aí já é corpo glorificado. Para entrarmos na 7ª dimensão, na presença de Deus. E nesta êxtase que o profeta desta era teve, ele pôde ver as moças e os moços, milhares deles, tão lindas, as jovens de cabelos longos, compridos, decentemente vestidas, vestidos longos, puras de uma maneira evidente mesmo. Os moços, também parecidos com homens, não é? Não homem parecendo com mulher. Há distinção, sim. Apenas não há glândulas sensuais. Por isso,
Um podia abraçar o outro sem nenhum perigo de adultério, de qualquer coisa carnal, porque não há glândulas sexuais. Foi-lhe apresentada uma jovem muito linda, pelos 21, 22 anos de idade, aparentando assim. E a voz lhe disse: você conhece esta jovem? Ele disse: não. O anjo do Senhor lhe respondeu: esta é aquela velhinha de 90 anos que você conduziu a Cristo lá na terra. Então agora vem a mensagem de ânimo, de gozo, de alegria para todos que estão vendo os anos passarem. E estão percebendo que a velhice está chegando. É aquela velhinha de 90 anos que você conduziu a Cristo lá na terra. Lá não há velhice. Ele teve outra visão, a sua bebê, que morreu quando criancinha, ele a viu ali jovem, a moça tão linda. E não há diferença, não há racismo, não há diferença social, não há pobreza, não há mesa farta e outra ali parca, necessitada, não há lágrimas, não há morte, não há separação. Agora eu pergunto, meu ouvinte, você quer se enganar, cauterizar sua consciência enquanto você está nessa dimensão aqui? E perder este gozo eterno, escriturístico? Eles serão chamados um dia, pela voz do arcanjo, convidados pela trombeta de Deus, para receberem corpos glorificados, serem glorificados, para então estarem na presença de Deus, nas bodas do Cordeiro. Isso é mais do que uma organização religiosa, isso é mais do que teologia em controvérsia, isso é mais do que espírito religioso, isso é sobretudo, é sobre fanatismo, sobre misticismo. Isso é verdade. Se não é verdade, que vale a pena sermos crentes? Para que sustentarmos uma religião que não nos dá força, não nos dá luz, para negarmos a nós mesmos e podermos enxergar estas coisas futuras? Você poderia alcançar tudo aqui na terra, ainda continuaria sendo um pobre, miserável, cego e nu, se não pudesse ver estas coisas. Então ali está a sexta dimensão. E ali não há velhice. Se você está velhinha agora, velhinho, me ouvindo nesse instante com dores no corpo, e apenas esperando a salvação se manifestar como Simeão, esperando chegar o momento de dizer: despede teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Fique sabendo, ali não há velhice, ali não há defeito físico. Muito bem. Existe no fundo do mar, de 1 milha a 2 de profundidade, um pequeno peixe que não tem olhos. Ele se dirige por um radar. O seu focinho é luminoso. Seu narizinho ali é luminoso. Agora, se ele viesse para cima, ele explodiria. Ele não aguentaria a pressão. Ele tem que viver lá no fundo do mar, onde o homem não suporta a pressão da água. Agora ele suporta o que o homem não suportaria, mas o homem suporta o que ele não suportaria. Mas se nós conseguíssemos
trazer aquele peixinho para fora do fundo do mar e fazer dele um humano e contemplar essa natureza, passar a ter força para enfrentar a pressão que nós enfrentamos aqui, mas contemplando através dos sentidos todas estas coisas. Eu pergunto, aquele peixinho gostaria de voltar para o fundo do mar? Se ele fosse transformado em um homem, ele gostaria de voltar a ser peixe e voltar lá para o fundo do mar? Onde está aquela escuridão? Não. Eu pergunto para você, o homem que toma conhecimento destas coisas e chega à sexta dimensão, gostaria de voltar? Não, não. Seria como o quê? Voltar a ser aquele peixinho lá no fundo do mar. A esposa do profeta desta era morreu, a primeira esposa dele. Morreu. E ele então se pôs sobre ela em oração e ela voltou. Ela foi ressuscitada. Mas a única coisa que ela falou com ele foi assim: ó querido, para que você me chamou? Eu estava num lugar tão lindo, tão maravilhoso. Ela não queria mais viver nessa dimensão. Ela não queria estar mais aqui porque ela já houvera provado de uma coisa muito melhor. E Paulo disse, eu prefiro partir e estar com Cristo porque isso é muito melhor. Ah, meu ouvinte, agora você já chegou à luz perfeita de que enquanto estamos nessa dimensão aqui, devemos viver por aquela dimensão, para chegarmos àquela dimensão. Se você for um analfabeto, isso não impede. Se você for um doutor, isso não impede. Se você for pobre, isso não impede. Se você for rico, isso não impede. Mas eu só sei de uma coisa: você tem que nascer de novo, ser uma nova criatura e saber que todas estas coisas estão potencialmente no crente. Isso compreende toda a vida eterna. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, tem vida eterna. Você tem a Igreja de Cristo, o verdadeiro cristão, potencialmente já está na eternidade. Não há gordo, não há velho, não há magro, não há pobre, não há rico. Mas agora, você vai deixar a sua ignorância, atrapalhar, impedir que você venha ter aquele gozo eterno e dizer, não, eu sou indigno, eu não posso conhecer estas coisas. Não. Você vai deixar o seu dinheiro, a sua posição social, atrapalhar você chegar ali? Isso está além do querer humano. O homem não pode arranjar outra escada, não pode arranjar outro meio. Este é o único. Estas dimensões, elas existem. E não há consideração extra para com quem quer que seja. Não, absolutamente. Se você, enquanto está vivendo estas três dimensões aqui da Terra, não consegue ver Cristo em todas as coisas, se justificar pela fé, se santificar pela fé no sangue de Jesus Cristo, e ter o batismo do Espírito Santo, que é fé genuína nestas coisas, fé genuína na palavra de Deus, na mensagem do dia, você espera se deparar em qual dimensão? Se você parte daqui um mentiroso, você viverá mentiroso para sempre. Você estará mentindo em qualquer lugar. Se você sai daqui adúltero, você
será um adúltero aonde quer que você for, na eternidade. Se você sai daqui viciado, você é um viciado onde você vai. Agora a Bíblia diz que os tais não entram no reino dos céus, não chegam lá, ficam no pesadelo, ficam na quinta dimensão, aguardando o dia do julgamento. Por isso há duas ressurreições na nossa frente. Essa primeira que Paulo diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Está escrito em Apocalipse 20. Muito bem. Bem-aventurados. Mas a segunda ressurreição é para quem? Ali então é para todos, mas não para a noiva. A noiva está na primeira ressurreição. A esposa foi recolhida antes, porque ela há de julgar depois o mundo. Depois então é que vai se cumprir São Mateus 25, quando ele vai separar os bodes das ovelhas. São Mateus 25. É na segunda ressurreição, não é na primeira. Há duas classes de salvo, uma é a noiva e outros são os da salvação comum. Isso é verdade. A Bíblia diz assim: mas a noiva irá julgar o mundo. Então virá o julgamento. E quem vai julgar são os santos de cada era. Nós que temos crido na mensagem do profeta desta era, iremos julgar estes rebeldes que não creram na palavra, na mensagem do dia. Aqueles que rejeitaram a Lutero serão julgados pelos luteranos do seu dia, e assim sucessivamente. Agora, a noiva julgará até os anjos. Você pretende ficar nestas dimensões, vivendo exclusivamente sob os seus sentidos? Porque você vai concluir agora que a fé não é aquilo que você pega, não é aquilo que você apalpa, nem mesmo aquilo que você vê através desses olhos, porque isso é luz, matéria, e você não pode suportar o tempo, a impaciência é demais, a falta de paciência não permite. Mas veja só, tudo são sentidos operando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você deve crer nesta hora na palavra de Deus, enquanto a corda está lançada para um náufrago. Você não pode dizer: eu não sou digno de apanhar essa corda, de segurar nessa corda. Não, saia do naufrágio, salva-te a ti mesmo hoje. Isso é individual, isso não depende de tradição de família, isso não é de tradição religiosa, isso não é de sociedade, isso é individual. Salva-te a ti mesmo, cuida-te de ti mesmo agora. O estado de espírito que você tem hoje, e testifica em que estado você vai viver quando partir daqui. O Senhor vos abençoe com a sua santa palavra, que o Espírito Santo possa esclarecer isto melhor para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor.
não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Nesse formoso lar, onde iremos morar, será tudo delícia e louvor. Os fiéis e leais, lá nos passos reais, para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar